Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo no dia de hoje, um vídeo sem notificações, porque hoje almoço com TF na realidade tem sido sempre café da tarde com TF e agora estamos fazendo o nosso segundo vídeo no dia de hoje. Vamos falar sobre Botafogo e já com esta imagem aqui. Primeiro, a equipe do Betis dando ali boa sorte e agradecendo o jogador Luiz Henrique, né? Graças e thank you a respeito do jogador que chega no Botafogo. E essa imagem aqui, que é melhor ainda, que é o Botafogo já anunciando o Luiz Henrique oficialmente como nosso novo reforço. O Botafogo, inclusive, colocou esse videozinho aqui, que eu não vou colocar com áudio porque tem copyright, né? Então não vou correr o risco de colocar esse vídeo do anúncio do Luiz Henrique, que o Botafogo divulgou em suas plataformas digitais. É onde você mostra ali todas as equipes que tentaram o atleta e o Botafogo faz a maior contratação da história do futebol brasileiro, que é o Luiz Henrique. Jogador que vem para o nosso clube para jogar com a nossa camisa. Tem muita gente com uma dor de cotovelo do caramba, mas isso é do futebol, né? E tomara que o Luiz Henrique performe aqui. Alguns ficam ali tentando diminuir a contratação alvinegra, inclusive o Éboli, jornalista respeitado por muitos, estava ali no programa Seleção Sport TV, Redação Sport TV, ela chamou o Botafogo de barriga de aluguel, outras coisas, e é complicado, né? Isso, de você ouvir de alguns torcedores que estão ali nas redes sociais zoando, brincando, isso é do futebol, cara, zoando, pode me zoar, zoa aqui, zoa lá, isso é do futebol, mas um jornalista numa bancada como a do Redação Sport TV, falar uma redação, que é o do Marcelo Barreto, falar algo do jeito que ele falou, pra mim mostra o despreparo e o desrespeito, né, do Éboli. É um jornalista que acho que poderia ter ficado calado, né? Se você não tem o que falar, eu aprendi uma coisa com meu falecido pai. Quando você não tem o que falar, fica calado. É a melhor coisa que você faz. Sempre fica calado. É melhor você não emitir nenhuma palavra do que você emitir alguma palavra, falar alguma coisa, apontar algo que você pode se arrepender depois ou que você pode estar falando uma besteira gigantesca. Então, o Éboli falou essa besteira gigantesca, tem que rever as coisas que ele tem falado. E é isso, o Luiz Henrique chega oficialmente, vem para ser reforço do Botafogo até dezembro de 2028. Tem essa possibilidade dele voltar sim para o futebol europeu daqui a algum tempo. A gente não sabe qual tempo que ele vai. Isso somente as pessoas que participaram da negociação, né, que sabem esse detalhe. Com certeza o Luiz será perguntado a respeito disso na entrevista coletiva. E agora é torcer para esse menino performar com a nossa camisa, já que ele é um jogador que vem para realmente fazer a diferença. Eu acredito que o Luiz Henrique venha para ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Ele é o maior reforço em relação a nome da era SAF no Botafogo. Textor tem o seu DNA nessa negociação, foi na casa do jogador para conseguir fechar o negócio. Então o Textor realmente conseguiu trazer um jogador de peso que ele tanto tentava desde lá de trás, tentando alguns medalhões, recebendo alguns nãos. E agora consegue fechar com o Luiz Henrique. O Fogão Net clipou as falas do Éboli. Foi um anúncio do Botafogo mesmo? Aí ele riu, né? Não foi o Botafogo que passou à frente dos outros clubes, foi o John Textor. É um negócio do John Textor. Pelo que foi colocado publicamente, o Botafogo é uma barriga de aluguel. Vai pegar o Luiz Henrique por um período que tende a ser de 6 meses a 1 ano e depende muito de ambiente do momento do Lyon. Aí o Marcelo Barreto falou o seguinte: a entrada do Botafogo no negócio foi avassaladora. O Corinthians demonstrou interesse, mas não tinha dinheiro. O Fluminense tentou, mas queria convencer o Betis a emprestar. O Flamengo tentou uma estratégia do gelo no sangue, não tinha como pagar tudo. Para o torcedor, o maior impacto é que hoje o clube tem o jogador mais caro em termos absolutos já anunciado no futebol brasileiro. Quando, por exemplo, o Fluminense, usando o Fluminense, que revelou o Luiz Henrique, tinha a Unimed, as contratações, a Unimed pagando os salários, né? Você questionava quando foi ali o Kia Jorabchan contratando o Tevez. Foi o Kia que contratou ou foi o Corinthians? Então, assim, você tem muitos questionamentos em cima do Botafogo, que é o John Textor. Ele é o dono da SAF do Botafogo. Então, ele que contrata pro Botafogo, pro Lyon, para as outras equipes. E aqui, cismam de frisar que foi o John Textor. Eu acho isso aqui uma coisa muito bizarra que está sendo feita. Mas acostumem-se, isso vai ser normal. O Botafogo contratando jogadores com esses valores, tirando talvez o querido time do coração do Éboli da lista de negociação mais cara da história do futebol brasileiro. Talvez seja isso que o Éboli tenha ficado bolado. E meu amigo Matheus Mandi trouxe uma informação importante hoje, né? Que o Luiz Segovia foi devolvido do RWD Molenbeek para o Botafogo. Ele tem um prazo de recuperação ali de uma lesão de 5 meses.
se machucou ali no final de dezembro, então pode voltar em maio já a vestir a camisa do Botafogo. Segovião, né, como era chamado pela torcida, estava jogando constantemente com a camisa do RWD Molenbeek, mas teve essa lesão e volta para o Botafogo. Eu acho que é um grande reforço interno que nós teremos ali mais para a reta inicial do Campeonato Brasileiro, um zagueiro canhoto que pode fazer a lateral esquerda. Nesse esquema do Thiago Nunes com 3 zagueiros, se ele tivesse o Segovião, tava deitando, né? Porque é um jogador que fazia isso no Independiente Del Valle, fazia muito bem essa linha de 3, sendo o zagueiro lá pelo lado esquerdo, né? Sendo o terceiro homem pelo lado esquerdo. Então, com o Thiago Nunes, o Luiz Segovia, tem muito a acrescentar caso o técnico permaneça com essa linha de 3. E na próxima quarta-feira, o Botafogo terá o seu primeiro clássico na temporada, que é contra o Flamengo. E talvez seja o único clássico que o Botafogo fará com sua equipe principal, pelo menos nesta fase preliminar do Campeonato Carioca. Por quê? O jogo contra o Vasco no estádio Newton Santos, o Alvinegro terá um time provavelmente alternativo, que será o jogo anterior à partida pela primeira fase da pré-Libertadores. E o jogo contra o Fluminense será entre a primeira eliminatória da pré-Libertadores para o primeiro jogo da segunda fase do Botafogo, na terceira fase da pré-Libertadores. Então, muito provavelmente, o Alvinegro deva poupar seus titulares para essas partidas, visando aquele que é o grande X da questão, que é o grande ponto que nós queremos, que é realmente a pré-Libertadores. E esse jogo contra o Flamengo, ele tem alguns aspectos bem importantes. Primeiro, que será um teste de verdade para o time, já ali com um mês de preparação, né? Você terá jogo no dia 7 e exatamente com um mês o Botafogo já está ali numa pré-temporada, o jogo pegado no Maracanã, com o Flamengo também com o mesmo período aproximadamente de preparação. Um time forte, talvez o plantel mais forte do futebol brasileiro, com um técnico que é tido por muitos como o melhor do futebol brasileiro, hoje, que é o Tite, né, o técnico brasileiro, que é o melhor do futebol brasileiro. Tem o Abel Ferreira, que é o melhor de todos, e o Tite é o melhor do futebol brasileiro. E é um jogo que pode recuperar a autoestima do torcedor botafoguense e dos jogadores também. Um resultado negativo também não pode ser colocado como destruidor, como tá tudo errado, não. É algo para você tirar como um aspecto importante nessa partida, ser levado para frente. Mas uma vitória pode dar aquela recuperação de um pouco da autoestima para o torcedor, devido a todos os fatores que aconteceram na reta final do ano de 2023. E você vencendo o Flamengo no Maracanã, estádio que eles são acostumados, onde eles serão mandantes. Então o Botafogo terá esse clássico no Maracanã, onde pode retomar a sua confiança. Então é um jogo muito importante na próxima quarta-feira. O Botafogo poupe algumas peças na partida de depois de amanhã, para que no confronto contra o rubro-negro nós tenhamos ali um time mais bem ajustado. Que a gente consiga fazer um grande jogo contra o Flamengo e que o Botafogo mostre que realmente está indo para um caminho pronto para jogar a partida importantíssima da pré-Libertadores, que será no dia 21. Então talvez esse seja o último jogo, esse talvez seja o penúltimo jogo um time titular antes do jogo pela pré-Libertadores, já que o jogo contra o Voltaço muito provavelmente também deve ser o time titular, porque vai ser uma semana depois, na quarta-feira de cinza, e depois do jogo contra o Voltaço, terá o jogo na altitude. É isso, gente. Tamo juntos, fiquem com Deus. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto mais tarde ali, volta das 7, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Valeu.